Os últimos anos foram marcados pela tensão global no conflito entre Rússia e Ucrânia e também entre Israel e grupos terroristas. Mas enquanto as manchetes estavam concentradas nesse conflito, um outro país movimentou intensamente o cenário internacional e quase ninguém está falando: a Coreia do Norte. Sob o regime de Kim Jong-un, o país realizou uma série de ações que chamaram a atenção de governos e especialistas em segurança global. De forma surpreendente, a Coreia do Norte executou mais testes de mísseis do que em qualquer outro ano de sua história, totalizando pelo menos 90 lançamentos, incluindo 8 mísseis balísticos intercontinentais, que são armas capazes de atingir praticamente qualquer lugar no planeta. Esses números não apenas reafirmaram o foco do regime no desenvolvimento militar, mas também levantaram questões alarmantes sobre a segurança tanto na Ásia como no resto do mundo. Mas qual a verdade por trás dessa escalada de testes? E quais são as implicações geopolíticas e militares disso? Vamos começar analisando os detalhes desses lançamentos recordes. Um dos testes mais emblemáticos ocorreu em março de 2022. No dia 24, a Coreia do Norte lançou um ICBM que atingiu uma altitude recorde de 6.000 quilômetros, permanecendo no ar por impressionantes 71 minutos antes de cair no mar do Japão. Esse teste não só demonstrou a capacidade técnica do regime, mas também evidenciou um alcance potencial de 15.000 quilômetros. Em termos simples, esse míssil poderia atingir alvos em praticamente qualquer lugar do planeta, com exceção da América do Sul. Mais tarde, em outubro, outro lançamento colocou novamente o mundo em alerta. No dia 4, um míssil balístico de médio alcance sobrevoou o norte de uma ilha no Japão antes de cair no Oceano Pacífico a uma distância de 4.600 quilômetros. Esse teste ressaltou a capacidade da Coreia do Norte de atingir alvos não apenas no Japão, mas também em áreas estratégicas como a Coreia do Sul e as bases militares americanas na ilha de Guam. Esses dois eventos, junto com outros testes ao longo do ano, marcaram 2022 como um período de avanços tecnológicos significativos no programa de mísseis norte-coreano, aumentando as tensões na Ásia e além. E enquanto os lançamentos continuavam a gerar preocupações internacionais, o regime de Kim Jong-un parecia avançar em outra frente igualmente perigosa: o desenvolvimento de armas nucleares. Desde 2017, quando Kim Jong-un ordenou a última explosão de um artefato nuclear com potência estimada em 50 quilotons, o dobro da bomba lançada sobre Hiroshima, especialistas monitoram a atividade no complexo de testes norte-coreano, onde evidências sugerem que um 7º teste nuclear pode estar iminente. Esses testes não são apenas demonstrações de força, eles têm um objetivo estratégico claro. A Coreia do Norte está focada em diminuir cada vez mais ogivas nucleares para que possam ser acopladas aos seus mísseis balísticos. Isso inclui tanto armas nucleares estratégicas de grande alcance e poder destrutivo, quanto nucleares táticas, projetadas para serem usadas em combates regionais mais específicos. Essa diferenciação entre armas táticas e estratégicas é fundamental para entender a postura militar da Coreia do Norte. Enquanto as armas estratégicas são desenvolvidas para dissuadir ataques nucleares por parte de potências como os Estados Unidos, por exemplo, as armas táticas têm um propósito mais imediato: criar um campo de batalha onde a Coreia do Norte possa equilibrar suas limitações militares convencionais. Em teoria, um míssil com ogiva tática poderia neutralizar bases militares americanas na Coreia do Sul ou no Japão, impedindo uma resposta rápida e eficaz. Isso cria um dilema para os seus adversários. Qualquer movimento ofensivo contra o regime de Kim Jong-un pode levar a uma escalada que, no pior cenário, resultaria em uma guerra nuclear. No entanto, para que esse tipo de estratégia funcione, é necessário um equilíbrio delicado e é nesse ponto que surgem os maiores desafios militares para a Coreia do Norte. Suas tropas, armamentos e tecnologia estão amplamente defasados em comparação com os recursos militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.
Um exemplo claro disso é que frequentemente é mencionado a invasão americana do Iraque em 2003, quando forças tecnologicamente superiores derrubaram o regime de Saddam Hussein em questão de semanas. E isso serve como um alerta constante para os norte-coreanos, pois sua força convencional poderia ser rapidamente superada em um conflito direto. É por isso que o regime de Kim Jong-un baseia sua estratégia militar em algo muito mais poderoso: a dissuasão nuclear. A lógica por trás disso é simples, mas aterrorizante. Com suas armas nucleares estratégicas, a Coreia do Norte espera evitar retaliações em grande escala de potências como os Estados Unidos, enquanto suas armas táticas serviriam para desferir golpes rápidos e precisos em alvos estratégicos como bases americanas na região ou infraestrutura militar sul-coreana. Essa combinação de estratégias cria uma espécie de seguro contra intervenções militares externas, ao mesmo tempo que aumenta o custo de qualquer ataque preventivo contra o regime. E é claro que isso coloca os Estados Unidos e a Coreia do Sul em uma posição extremamente complicada, pois o custo humano e militar de qualquer confronto direto seria catastrófico, especialmente para os sul-coreanos. A capital, Seul, está localizada a apenas 50 quilômetros da fronteira norte-coreana, dentro do alcance de milhares de peças de artilharia posicionadas pelo regime de Kim Jong-un. Em uma simulação conduzida em 2004, estimou-se que um ataque massivo com artilharia contra a região metropolitana de Seul poderia causar em apenas 24 horas milhões de mortes. Esse cenário continua sendo um pesadelo estratégico, tornando qualquer tentativa de intervenção militar convencional uma aposta extremamente arriscada. E mesmo que os Estados Unidos considerassem uma operação cirúrgica para neutralizar as armas nucleares do Norte, a tarefa seria quase que impossível. A Coreia do Norte possui instalações subterrâneas altamente protegidas e espalhadas pelo país, dificultando a localização e destruição completa de seu arsenal. Qualquer falha nessa estratégia poderia desencadear uma retaliação contra aliados na região, incluindo a Coreia do Sul e o Japão. Por isso, a possibilidade de um conflito militar, seja convencional ou nuclear, é vista como um cenário de última instância. Diante desses obstáculos, o papel das sanções econômicas como uma alternativa para pressionar o regime de Kim Jong-un ganha relevância. Desde 2006, o país enfrenta uma série de restrições internacionais que incluem o bloqueio de exportações importantes como carvão e têxteis e o corte de acesso a mercados financeiros globais. Essas medidas visam sufocar a economia norte-coreana, tornando mais difícil para o regime financiar o seu programa nuclear e militar. Contudo, o impacto real das sanções é mitigado por dois elementos cruciais: a resiliência do regime de Kim Jong-un e o papel estratégico da China. A Coreia do Norte já está acostumada a operar sob o isolamento econômico extremo. Internamente, o governo exerce controle rígido sobre a economia, canalizando recursos para áreas prioritárias como o desenvolvimento militar, enquanto sacrifica o bem-estar da população. E embora as sanções tenham reduzido drasticamente o comércio com o resto do mundo, a Coreia do Norte continua dependente da China, que representa cerca de 88% de seu comércio exterior. Já Pequim, por sua vez, mantém esse relacionamento comercial não apenas por razões econômicas, mas por interesses geopolíticos. Para a China, a Coreia do Norte, além de ser um aliado histórico, funciona como um estado tampão entre suas fronteiras e as forças militares americanas estacionadas na Coreia do Sul, formando assim uma barreira geopolítica contra essa presença militar dos Estados Unidos na região. Um colapso do regime norte-americano seria desastroso para Pequim, pois poderia resultar em uma crise humanitária com milhões de refugiados atravessando a fronteira e na possibilidade de um avanço militar dos Estados Unidos em direção ao território chinês. Essa dinâmica revela como as sanções, embora essenciais, têm limitações claras. E enquanto as potências mundiais buscam formas de lidar com o regime norte-coreano, a posição estratégica da China continua sendo uma peça-chave nesse complexo tabuleiro geopolítico. Um outro ponto crítico é o risco de armas de destruição em massa caírem em mãos erradas durante um eventual colapso.
Isso incluiria não apenas armas nucleares, mas também estoques de armas químicas e biológicas que o regime supostamente mantém. Por essas razões, a estratégia da China em relação à Coreia do Norte é ambígua. Por um lado, Pequim condena os testes nucleares e balísticos realizados pelo regime, especialmente porque eles provocam instabilidade em sua área de influência. Por outro lado, a China evita implementar sanções severas ou pressionar os norte-coreanos de forma que comprometa a estabilidade do regime. Esse equilíbrio reflete o dilema estratégico que a Coreia do Norte representa para a China, um aliado problemático, mas indispensável. Enquanto isso, o resto do mundo debate quais opções poderiam realmente conter a ameaça norte-coreana. Negociações, mudanças de regime e até alternativas drásticas são discutidas, mas nenhuma solução parece viável sem os riscos significativos. Um dos exemplos mais emblemáticos foi o acordo de 1994, quando Pyongyang prometeu congelar seu programa nuclear em troca de ajuda econômica e energética. No entanto, a história mostrou que o regime de Kim Jong-un, assim como seus antecessores, vê as armas nucleares como uma garantia de sobrevivência. Esse posicionamento foi reforçado pelos exemplos de líderes do Iraque e da Líbia, que abandonaram seus programas de armas de destruição em massa apenas para serem depostos posteriormente. Com isso, a Coreia do Norte mantém uma postura inflexível em relação ao desarmamento, tornando as negociações um jogo de alto risco, onde concessões raramente levam a mudanças estruturais. Além disso, a possibilidade de uma mudança de regime frequentemente discutida como solução definitiva também apresenta riscos enormes. Qualquer tentativa de desestabilizar o governo de Kim Jong-un poderia desencadear uma guerra civil, uma crise humanitária e, o pior, a perda de controle sobre o arsenal nuclear e químico do país. Nesse cenário, as opções parecem se restringir a uma escolha entre conviver com uma Coreia do Norte nuclear ou adotar medidas que poderiam gerar consequências imprevisíveis, e enquanto isso, o equilíbrio de poder na península se torna ainda mais complicado por outro fator: as tendências demográficas que afetam tanto o norte quanto o sul. Além dos aspectos militares e nucleares, o futuro da Península Coreana também será moldado por desafios demográficos e econômicos que afetam tanto o norte quanto o sul. Na Coreia do Sul, a situação é particularmente preocupante, pois o país detém a taxa de fertilidade mais baixa do mundo, atualmente em 1,1 filhos por mulher, muito abaixo do nível de reposição populacional. Isso tem levado a um rápido envelhecimento da população, ameaçando assim o crescimento econômico e também a capacidade militar de longo prazo, pois com menos jovens para integrar as forças armadas e sustentar a economia, o peso da manutenção da segurança contra a Coreia do Norte se torna cada vez mais difícil. Já no outro lado da fronteira, o cenário demográfico é, por incrível que pareça, mais estável. A Coreia do Norte mantém uma taxa de fertilidade de aproximadamente 1,9 filhos por mulher, o que, embora abaixo da média global, ainda garante um crescimento populacional moderado. Essa diferença pode gerar um contraste marcante nas próximas décadas, com o norte possivelmente superando o sul em termos de mão de obra disponível para fins militares, o que, combinado com o foco contínuo do regime de Kim Jong-un em priorizar gastos militares, pode aumentar as tensões e criar um cenário ainda mais desafiador para o sul. Essas tendências ressaltam como as dinâmicas entre as duas Coreias não se limitam ao campo de batalha ou à geopolítica, mas também incluem fatores estruturais e culturais que impactam o equilíbrio de poder. Enquanto essas mudanças demográficas avançam, a questão mais importante permanece: quais são as implicações futuras para o conflito coreano e como ele pode ser resolvido? A estagnação atual, marcada por demonstrações de força do regime de Kim Jong-un e respostas limitadas da comunidade internacional, sugere que uma resolução definitiva ainda está longe de ser alcançada. No entanto, alguns cenários começam a se desenhar, cada um com implicações profundas para a segurança regional e global. Um desses cenários é a possibilidade da Coreia do Sul buscar seu próprio arsenal nuclear.
Embora o país esteja formalmente protegido pelo guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, as crescentes ameaças do norte levaram a uma mudança no debate público. Uma pesquisa recente indicou que 71% dos sul-coreanos são favoráveis ao desenvolvimento de armas nucleares nacionais, um número que reflete a frustração com a dependência dos americanos e o temor de um ataque norte-coreano. Caso a Coreia do Sul realmente decida seguir esse caminho, o equilíbrio de poder na Ásia mudaria drasticamente, com possíveis repercussões para a não proliferação nuclear em todo o mundo. Outro desdobramento possível é a continuidade do atual status quo, com a Coreia do Norte mantendo seu programa nuclear e suas ações provocativas, enquanto o resto do mundo tenta gerenciar a situação sem confrontos diretos. Esse cenário, embora menos catastrófico no curto prazo, perpetuaria as tensões e colocaria a região em um estado constante de alerta. Independentemente do rumo que o conflito tome, uma coisa é indiscutível: o futuro da Península Coreana transcende suas fronteiras, desempenhando um papel central na configuração da geopolítica global nas próximas décadas. Mais do que um simples ponto de tensão regional, a península é um microcosmo onde se encontram os interesses das maiores potências do mundo, refletindo disputas estratégicas, econômicas e ideológicas que moldam a dinâmica do século XXI. Na era contemporânea, esse pequeno pedaço de território se consolidou como um epicentro de tensões internacionais, conectando diretamente as duas Coreias a países como Estados Unidos, China, Japão e Rússia. Cada ação realizada nesse contexto, seja um teste de míssil norte-coreano, um exercício militar conjunto entre Washington e Seul ou a imposição de novas sanções econômicas, é um movimento calculado em um jogo geopolítico perigoso, onde o risco de uma escalada incontrolável nunca pode ser descartado. Ainda assim, é precisamente essa complexidade que torna a Península Coreana um tema tão fascinante e vital para ser estudado e compreendido. Os desafios enfrentados por essa região não são apenas problemas locais, eles são um espelho das tensões globais e das transformações no equilíbrio de poder mundial. Apesar do atual estado de impasse, a Península Coreana nos lembra de uma realidade inescapável. As decisões tomadas nesse pequeno palco têm o potencial de desencadear efeitos em cascata, com consequências que podem ser tão devastadoras quanto transformadoras para o futuro do planeta. É aqui que história, tecnologia e diplomacia se cruzam, demonstrando que até mesmo as menores regiões podem carregar os maiores fardos no cenário internacional. Bom, e se você gostou desse nosso conteúdo aqui no Enigma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade para você, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até agora, foi um prazer enorme estarmos juntos. Fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!